Mateus capítulo 18. Nós vamos ler só um verso. Só o verso de número 20. Bastante conhecido, mas muito conhecido. Diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Amém? Olha para o teu querido que está do lado, direito, esquerdo, diz assim: Ele está no meio de nós. Ele está no nosso meio, graças a Deus. E eu vou mostrar para você, à luz da Bíblia, por que Ele está no nosso meio. Esse texto, amados, ele fala da igreja. Se você ler todo o texto, você vai ver que é Jesus falando sobre, respondendo a algumas pessoas sobre essa questão do pecado do meu irmão, pecado das pessoas. Porque é interessante, o ser humano, hoje a gente aprendeu um pouco sobre isso aqui na parte da manhã, com o pastor Márcio, nos ensinando aqui no livro Talmidim, que nós temos essa cultura de afrontar. As pessoas gostam de acusar. As pessoas gostam de apontar o dedo. Não olham muito para os seus próprios erros, não olham muito para os seus próprios, não olha muito no espelho, mas gosta de apontar o dedo. E aqui estava acontecendo isso, era uma questão que eles estavam questionando esse negócio: como é que faz se o meu irmão não quiser me perdoar? O que eu tenho que fazer? E nesse contexto, que Jesus falava aqui com a igreja, a gente entende um pouco o que Jesus deseja da sua igreja. Eu fico perguntando a mim mesmo, já fiz essa pergunta várias vezes. Se Jesus viesse hoje, e vamos viajar, vamos supor que ele não viesse para buscar a igreja, como ele vai vir uma hora dessa. Momento desse, a Bíblia diz que vai ser um abrir e fechar de olhos, Jesus vai vir buscar a igreja. Mas vamos supor que ele não venha buscar a igreja, mas ele venha dar uma olhada, como anda a igreja que ele estabeleceu. Como será que Jesus encararia a igreja hoje? Quando eu digo igreja, eu não estou dizendo só a igreja Restauração e Vida. Eu digo a igreja no seu geral, tirando as placas. Será que nós estamos próximos? Como que está o coração da igreja hoje? Próximo daquilo que Deus estabeleceu para a igreja. Será que era quando Jesus estabeleceu a igreja, era isso que ele pensava? Quando Jesus começou a discipular pessoas, encontrar pessoas e fazer discípulos, e as pessoas começaram a seguir a ele, será que era isso que Jesus tinha no coração? Era essa igreja? Era esse formato de igreja, essa configuração de igreja que nós temos hoje, em pleno século 21, será que é essa a configuração de igreja? Isso às vezes me incomoda. Eu fico pensando, será que se Paulo estivesse vivo, e Paulo fosse pastor de uma igreja, será que a igreja dele seria uma igreja lotada de gente?
Será que seria dessas mega igrejas que a gente vê na televisão, que a gente vê aí fazendo templos para 5.000 pessoas, 3 cultos com 5.000 pessoas, igrejas faraônicas, coisas tremendas? Será que a igreja de Paulo, o apóstolo Paulo, esse que escreveu essa carta a Timóteo, falando para tomar cuidado com os homens que ele ia levantar, tomar cuidado com as pessoas que ele ia colocar no púlpito, tomar cuidado com as pessoas que ele ia dar direito a falar? Será que essa igreja seria uma mega igreja ou seria uma igreja que estaria aí passando pelas dificuldades semelhantes às dificuldades que nós passamos aqui? Lutando dia a dia para manter as portas abertas, lutando dia a dia para pregar o evangelho verdadeiro. E eu fico pensando isso. E eu me recordo que há uns 2 anos atrás, foi quando Deus ardeu no nosso coração de falar sobre a igreja além do tempo. Deus começou a arder no nosso coração sobre essa questão, uma igreja além do tempo. E eu digo para os irmãos que eu fiquei relutante quanto a isso, porque eu fiquei olhando, orando e falava com Deus e perguntava a Deus: será que é mais uma igreja da moda? Será que é mais um nominho da moda? Como a gente vê todos os dias nascendo alguma coisa, que eu não vou questionar se é do coração do homem ou do coração de Deus, porque não estou aqui para julgar. Mas todos os dias nós vemos na mídia, vemos aí, principalmente na internet, surgindo igreja de tudo quanto é jeito, com todo tipo de propostas, e o pior de tudo, uma copiando a outra, e uma querendo fazer melhor do que a outra, uma faz G12, a outra faz M12, aí, não, porque eu não quero ser G12, eu quero ser M12, aí o outro, não, eu não sei, eu não tenho célula, eu vou ser uma igreja em célula. O outro, não, célula não, eu vou ter pequenos grupos, não, o seu é célula, mas o meu é pequenos grupos. Aí o outro, não, eu não vou fazer esse negócio, a minha igreja, esse negócio de pastor na minha igreja já passou, agora nós somos uma igreja apostólica, nossos pés são apostólicos, nossas mãos são apostólicas, lá o nosso negócio é apóstolo, e a gente vai vendo que o outro, aí o outro diz que é apóstolo, aí tem um camarada aí, o tal de Terra Nova, né, René Terra Nova, que ele já não falou, não, esse negócio de apóstolo eu já não quero mais, eu quero ser arcanjo. Não, você pode entrar no site dele, que é patriarca. Então, o camarada, ele não quer mais, porque ninguém quer submeter, ninguém quer ficar abaixo de ninguém. Eu fui surpreendido no nosso café, Homens Além do Templo, eu fui surpreendido, irmão, surpreendido. Pelo quê? Eu convidei pelo menos uns 7 ou 8 amigos, entre aspas, entre muitas aspas, uns 7, 8 amigos, pastores, líderes, homens que estão aí há tempo à frente da igreja. E eu fui surpreendido, porque dos 7 ou 8 que eu convidei, nenhum foi. Nenhum. Todos disseram que ia, todos. Quando eu liguei, muito obrigado, pastor. Olha, sabe por quê, amados, que não foram? Porque só iriam se fosse para falar. Mas para sentar para ouvir, ninguém quer ir. Ninguém quer ouvir, todo mundo quer falar. Ninguém quer ficar por baixo, todo mundo só quer ir por cima. Ninguém quer ir no café que a igreja, restauração e vida está fazendo. O cara quer que eu vá no café que ele está fazendo, porque chega lá, quem manda é ele. Então, eu fico pensando,
Quando Deus falou conosco nessa questão da igreja além do templo, eu disse, Senhor, eu não quero isso. Eu não quero que seja mais um nominho, se for para ser mais um nominho, para ser uma coisa, para ser só diferente dos outros, só por ser diferente, para dizer, não, lá é diferente. Não, eu disse, não é isso. Mas Deus foi alimentando o nosso coração. Foi alimentando o nosso coração e nos mostrando coisas diferentes. Para que essa questão, igreja além do templo, não fosse somente um slogan bonito, igreja além do templo, que lindo, que bonito, mas o que seria isso, igreja além do templo? A nossa ideia, o nosso projeto, ou aquilo que Deus colocou no nosso coração, é que isso se tornasse e viesse a nos ajudar a ser uma igreja muito mais próxima daquilo que Deus tem no seu coração como igreja. Você está entendendo? Na verdade, a gente não quer avançar. Na verdade, a gente quer retroagir para ser a igreja que Jesus quer que nós sejamos. Porque com esse negócio da gente querer ir para cima, ir para frente, então a gente vai entrando e trabalhando todas as áreas. Você tem hoje consultores para essa área gospel, sabia disso? Você sabia que essas grandes igrejas têm uma pessoa, um personal gospel? Ele tem. Não pense você que eles cresceram do nada só com jejum e oração, não. Eles têm gerente de marketing. Eles têm lá economistas lá dentro que... Um dia eu estava conversando com um pastor, e ele falou assim, pastor, eu posso fazer algumas campanhas na sua igreja, para a gente levantar, não era para levantar almas, não era para ganhar vidas, mas era para ganhar dinheiro. E ele falou assim, eu tenho várias. Eu falei, como assim você tem várias? Ele falou, pastor, eu vou te contar aqui um segredo. Eu falei, conte. Conte que eu vou contar para todo mundo. Conta um segredo, porque eu estou igual aquela piada do cara, né? Que todo mundo contou o segredo, chegou no último e falou, eu tenho um problema. Qual? Eu não sei guardar segredo. Eu falei, tá, lelé, faça isso não. Eu estou assim, estou igual o cara. Conte então, ele contou. Ele falou, pastor, tem uma loja em tal lugar, acho que é lá na Conde de Sagedo, não sei onde. Eu vou ter uma loja em tal lugar, que a gente vai lá, pastor, está tudo pronto, já tem os envelopes, já tem o tema, tem o óleo, tem o barquinho, tem vassourinha, tem tudo que o senhor quiser lá, o senhor sai com a campanha pronta. Eu disse, é mesmo? Ele falou, é. E eu já fui lá, comprei várias. O senhor gostaria de qual campanha na sua igreja? Falei, o sangue de Jesus tem poder. Tem essa campanha? Sangue de Jesus tem poder? Porque, meu irmão, eu não quero essa campanha, não quero. Envelope pronto, tudo pronto. Qual é a ideia? Tirar dinheiro. Arrancar dinheiro. E eu fiquei, e isso não é o propósito da igreja. Deus não tem esse propósito. A igreja, além do templo, não é essa igreja. Não é mais uma igreja que vai arrancar dinheiro. Não é mais uma igreja que vai viver de campanha em campanha. Não é mais uma igreja que vai ficar aí iludindo, enganando as pessoas, não. A igreja além do templo não é só a igreja que se preocupa com o que está lá fora, porque às vezes a gente fala assim, igreja além do templo, a pessoa pensa assim, é para se preocupar só com o que está lá fora. Não, na verdade, a igreja além do templo é a igreja que se preocupa sim com os que estão lá fora, mas é uma igreja que não quer pensar como aqueles que estão lá fora também. A gente não quer. Sabe, vamos passar por dificuldades? Vamos. Mas nós não vamos entrar na igreja da moda. Nós não vamos fazer isso porque a outra igreja está fazendo. Porque no outro lugar está fazendo sucesso. Eu preguei aqui durante um mês, você ouviu aqui no mês de julho, eu falando sobre milagres. Deus não tem quadradinho para milagres. Deus não tem regras para milagres. Um dia ele cuspiu na lama, e cuspiu e fez uma lama, e curou coisa, e curou um cego.
Talvez eu possa ficar o resto da minha vida cuspindo na lama, cuspindo e fazendo lama, esfregando o olho das pessoas e ninguém ser curado. Porque não é regra. Eu posso ficar mandando um camarada ir se lavar lá no tanque de Siloé e não vai acontecer nada. Eu vou ficar falando, levanta e anda em nome de Jesus e não vai acontecer. Eu me lembro quando eu comecei na minha carreira, comecei a seguir a Jesus, eu via lá, eu participava de uma igreja extremamente pentecostal, e a maior alegria era quando aparecia um demônio. Quando aparecia um demônio, o pessoal ficava tudo feliz. Por quê? Porque todo mundo ia testar a sua espiritualidade. Vamos fazer um teste de espiritualidade aqui. Aí todo mundo queria chegar no demônio. Todo mundo colocava a mão. Um de cada vez. Deixa que eu tento agora. Sai em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus, está amarrado. Aí o demônio não sabia se estava amarrado, se era para sair. Era um maluco, porque um falava, né? Está amarrado, o outro, sai, está amarrado, sai. Aí o demônio parava e falava, eu ou saio ou estou amarrado. Resolve aí o que eu vou fazer. Mas era assim. E sai, está amarrado, e passa óleo. E aí um dia eu vi um pastor pegou a Bíblia assim, colocou no peito dele assim, e falou, aqui é a palavra de Deus, começou a esfregar a Bíblia assim no cara, e eu vou dizer para você que outro dia, que passou um tempo, eu precisei expulsar um demônio, eu falei bem da Bíblia, eu falei, vou esfregar essa Bíblia que eu quero ver se não é camarada não sai. Você entendeu? Não saiu. Saiu depois, com as orações pela misericórdia de Deus, lá acho que Deus ficou com dó de mim e falou, vou tirar isso aí, senão ele vai matar esse camarada. Mas a gente fica naqueles testes, vou fazer igual o outro, e Deus não tem quadradinho. E nós estamos vivendo isso nas igrejas, você vai nas igrejas, é tudo igual. É tudo igual. É o cara carroça, é o outro que vestiu um pano de saco, é o outro que apóstolo, é o outro que vamos caminhar na fé, é o outro que não sei, e você vê que no final você fala, cadê Jesus? E o que eu queria falar com você hoje aqui, é que a proposta da igreja, restauração e vida, a proposta da igreja, além do templo, é ter Jesus no centro de todas as coisas. Jesus no centro de todas as coisas. Jesus no centro de todas as coisas. A igreja, além do templo, não é uma igreja que segue métodos de crescimento. Eu visitei um pastor há um tempo atrás, há um ano e pouco atrás, e ele falou assim para mim, pastor, estou vivendo em outro tempo. Eu falei, é mesmo, cara? Ele falou, estou. Rapaz, agora eu achei o negócio. Eu fui lá no Paraná, eu fui em Minas Gerais, conheci um pastor, fiz um curso com ele, trouxe aqui 12 CD, tem uma campanha para cada mês, já fiz tudo certinho, transformei a minha igreja em célula, igreja de célula. Cara, estou vivendo outro tempo. Eu falei para ele, mas como é que é isso, pastor? Ele falou assim, é assim, a gente já tem tudo programado. Eu já sei o que eu vou pregar hoje até dezembro. Já está tudo organizado. Eu já sei o que eu vou falar para os meus líderes, eu sei o que eu vou passar. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Inodê, Avon, sabe? Natura, multimídia. Faz que você vai ganhar. E o cara fica desesperado. A minha célula só tem 5, eu preciso arrumar 7, eu preciso arrumar 4, eu preciso não sei o que, o cara fica desesperado. Ele não está lembrando de Jesus, ele não está lembrando que ele tem que orar, ele não está lembrando nada disso, ele está lembrando que ele precisa mostrar para a igreja, para o pastor, que no dia do encontro de células, as camisetas pretas têm que ser mais do que as verdes, aí vira aquela briga tremenda, sabe? Porque um leva 5, outro leva 10, outro leva 4, eu não falo mais com você, porque você está arrancando as minhas, e essa ideia, acho que era minha. Essa camiseta verde aí, essa camiseta verde era minha.
parece que você roubou ele. Aí vira aquela confusão, irmãos. Eu quero dizer para você que a proposta da igreja, restauração e vida, não é seguir nenhum prognóstico humano. Nós não estamos atrás de seguir nenhum método de crescimento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo, é o Senhor que faz acrescentar aquele que deve ser salvo. Aleluia! Você sabe por que nós estamos vivendo essa igreja itinerante? Hoje em dia nós temos crente, antigamente nós tínhamos só pregador itinerante. Hoje nós temos crente itinerante. Sabe o que é crente itinerante? Todo dia ele está numa igreja. Ele não quer ser membro de igreja, ele não quer ficar sob, entre aspas, jugo de pastor, ele não quer ser pastoreado, ele quer ser itinerante. Ele não recebe ordem de ninguém. Ele não pode ser exortado por ninguém. Ele quer ser itinerante. Eu vou aonde eu quero, no dia que eu quiser, e não me incomode, por favor. Por favor. E nós estamos vivendo isso. Mas a Bíblia não ensina isso para nós. A Bíblia não ensina. Mas a Bíblia ensina o quê? Que a cada dia acrescentava-lhes o Senhor o que iam ser salvos. Você sabe por que existe a igreja itinerante, o crente itinerante? Porque ele não foi convertido, ele foi convencido de que o evangelho era algo bom para ele. E quando eu saio convencido de um lugar, aquilo logo passa. Ei, eu tenho algumas experiências, e eu tenho pessoas aqui, que eu não vou citar o nome, mas quanto de nós aqui, talvez você que está aqui me ouvindo, quanto de você entrou numa concessionária, talvez, para dar uma olhada no carro que você achou legal, e o cara caiu na tua orelha, ó, e de 24 o cara passou para 36, você falou, já está quase dando, de 36 o cara já passou para 48, você falou, aleluia, vai dar, aí ele falou, para você eu vou fazer em 60 meses, chegou minha vez. Aí você canta o hino. Chegou a minha vez. Aí quando você chega em casa, você senta com a mulher, um olha para o outro e diz assim, será que nós fizemos certo? Pensa bem, 60 meses. A gente não precisa desse carro agora. Não é assim que a gente pensa? A gente não precisa desse carro. Você está louco, mulher? Onde eu estava com a cabeça? Você também não falou nada. Aí já desce a lenha na mulher. Você também, em vez de me falar, agora eu vou ter que ligar lá. Liga lá você, mulher, que a gente é mole que só. Aí a gente liga no outro dia. Cara, sabe o que é? Não vai dar. Sabe por quê? Porque nós fomos convencidos. E tem muita gente convencida dentro da igreja. Quando vem o vendaval, puf. Quando vem a primeira luta, puf. Quando o pastor diz assim, irmão, precisa fazer isso, ele, não é para isso que eu estou aqui. Mas quando você é verdadeiramente convertido, você cria raízes, aleluia. Jesus para você é tudo, louvado seja o nome do Senhor. A igreja para você pouco importa se ela é azul, amarela, cor-de-rosa, se o pastor prega bem, se não prega, se os obreiros, não, sabe por quê? Porque você não está firmado nessas coisas, você está firmado em Jesus, porque você se converteu, não foi a placa da igreja, você não se converteu à boa pregação do pastor, você não se converteu ao embalo, sabe o que nós estamos vivendo muito hoje? É aquela história, pastor, a igreja precisa ter algumas atrações. Irmão, deixa eu falar para você aqui, em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Eu como pastor, ouço demais. Pastor, tem que ter umas atrações para jovens. Tem que ter umas atrações para adolescente. Porque se o senhor não falar, se não tiver umas coisas para adolescente, sabe? É bom que tenha umas iluminação e faz um negócio assim meio balada, assim, sabe? Porque a pessoa, que está lá na balada, ela
entra e nem estranha muito, aí ela acha que é balada e fica tomando uma dose de Jesus, né? Aí ele toma uma overdose de Jesus, fica muito louco de Jesus, assim. Pastor, é aí que é legal. Irmão, eu vou dizer para você, isso não é a igreja que Jesus planejou. Sabe por quê, irmão? Porque se Jesus não for o motivo único de você estar aqui, você está perdendo tempo. Não adianta eu ficar convencendo você aqui, vem aqui porque a gente tem café da manhã. Vem aqui porque a gente tem cesta básica, vem aqui porque tem almoço, vem aqui porque a gente tem células e a nossa célula é mó barato, é muito legal, a gente se envolve, a gente é da hora, não, irmão, eu quero que você venha aqui porque Jesus está aqui nesse lugar, aleluia, porque Jesus é a única razão de nós estarmos aqui. Tudo mais que nós fizemos, sabe o que ele fala? Ele fala assim que as demais coisas serão acrescentadas, mas primeiro eu busco Jesus, buscai Jesus em primeiro lugar, depois as demais coisas serão acrescentadas, mas não adianta pegar as coisas primeiro, é como diz, a Bíblia diz, e nós pregamos aqui o mês inteiro, milagre não segura ninguém na igreja. Quantas pessoas você conhece que receberam um milagre e foram embora? Sabe por quê? Porque não se converteram, porque foram para a igreja para o milagre. Sabe qual é o nosso erro? O nosso erro é que a gente chega nas pessoas e diz assim, ó, vai lá na minha igreja, porque lá Deus faz cada milagre. Olha lá quando o pastor prega, quando o obreiro prega, olha quando o pessoal toca lá, o fogo desce, Deus realiza milagre, faz negócio. Aí o cara está numa pindaíba que faz dó, você acha que ele não vem? Uma vez, irmãos, eu arrecadei o modo de dizer, porque eu estava à frente de um trabalho. Nós arrecadamos 1 tonelada de alimento, tudo em cesta básica. Aí eu disse assim, aí de um grupo da igreja, fizemos um cadastramento na periferia, nos lugares mais carentes, para trazer para a igreja, para receber a cesta. E naquele tempo, a minha visão era diferente da visão que eu tenho hoje. Naquele tempo, eu primeiro pregava, depois eu dava comida. Se você não ouvir, não tem comida. Hoje eu não penso assim. A igreja Restauração não pensa assim. Hoje eu não penso mais assim. Hoje eu dou a comida. Se ele deixar, eu falo de Jesus. Senão, eu já falei de Jesus dando a comida. Entendeu? Hoje a gente entende assim. Mas naquela época, não. Me ensinaram de outro jeito e eu estava lá. Lotou a igreja, irmãos. Esse lugar aqui ficou abarrotado de gente. Sabe quantos aceitaram Jesus? Nenhuma. Todas levaram cesta básica para casa. Sabe por quê? Porque eu chamei, não foi para ouvir Jesus, eu chamei para pegar a cesta básica. Porque se eu tivesse chamado para ouvir Jesus, não tinha vindo ninguém. Então eles não fizeram errado. Eles fizeram certo. Me chamaram para ouvir cesta básica. Você sabe por que eu parei de fazer o trabalho das sacolinhas assim? O trabalho que a gente fazia aqui já chegou a ajudar 180 crianças? Porque queriam fazer a sacolinha do final do ano para ganhar gente para Jesus. Eu falei, isso aqui não funciona. Se quiser dar sacolinha para a pessoa, para ajudar a pessoa, tudo bem. Sabe por quê? Porque nós lotávamos isso aqui de família, criança e tudo. Sabe o que acontecia? Eles iam embora com a sacolinha deles, porque foi isso que falaram. Você falou de Jesus porque quis, mas eu vim buscar sacolinha. Você está entendendo o que Deus está falando? A proposta da igreja Restauração e Vida é mostrar Jesus. O nosso vínculo aqui é com Jesus. Na igreja, além do templo, Jesus não é coadjuvante, ele é o protagonista, é o astro, é onde toda a igreja está em torno dele. Amém? Nós ouvimos no sábado, com o pastor Levi, ele falou algo que assusta algumas pessoas, mas é verdade. Em algumas igrejas, Jesus é o problema. Parece que a gente assusta com isso, né? Mas Jesus é o problema. Por quê?
porque eu tenho que fazer o que Jesus mandou, mas Jesus está aí atrapalhando. Isso não dá ibope. Orar, Jesus. Quem que já lançou CD de oração? Bom, vem aqui, vem vender meu CD de oração. Ninguém quer CD de oração. Sabe? Santidade não faz sucesso. Essas coisas não fazem sucesso. Jesus veio com uma palavra consertando a vida, confrontando as pessoas. Aí a gente tem que tirar Jesus um pouco do centro. Eu já vi, irmãos, eu já fui em festa que eu não percebia, depois eu me toquei. Eu sou, assim, tenho essa postura alto, forte, essa coisa assim, e eu não percebia que eu ficava assim no canto, daqui a pouco estava cheio de gente na minha frente, e eu não via nada. Mas sabe o que é, irmão? É que estava rolando uma cervejinha ali, estava rolando um negocinho aqui, um whiskinho ali, um negócio aqui, e o pastor camuflado lá, sabe? Vamos tirar o pastor de circulação, porque a gente precisa fazer outras coisas. Vamos tirar Jesus, vamos colocar Jesus no canto, porque a gente precisa fazer outras coisas que Jesus não vai gostar. Aonde é que Jesus apareceu vestido de saco, irmão? Outro dia eu vi uma coisa, no mínimo, nojenta. Se o negócio do cuspe nos olhos já era nojento, o que eu vi no WhatsApp foi assim, hiper nojento. Sabe o que o cara fez? O cara bebeu a água e cuspia na boca do cara, assim, ó. E o cara... E caía rolando, e dando glória a Deus. Aleluia. Falei, o que é isso, Jesus? Aonde está na Bíblia esse negócio de cuspir? Que coisa nojenta. Outro dia eu vi um vídeo, o cara estava no meio da igreja, tinha uma pilastra, no meio da igreja, o cara estava grudado, assim, no meio da pilastra. Subiu assim uns 1 metro e meio, estava escrito embaixo, unção da lagartixa. Falei, o sangue de Jesus tem poder, irmão. Unção da lagartixa. O outro cuspindo na boca, o que é isso, irmão? O que isso é nada mais, nada menos, sabe o quê? De pegar Jesus e colocar no canto, Jesus, fica aí, porque eu tenho que fazer umas coisas extraordinárias, eu tenho que enganar esse povo, eu tenho que iludir esse povo, eu tenho que arrancar dinheiro desse povo, eu tenho que fazer um frenesi aqui, mas se eu pregar a palavra de verdade, eles vão embora. Mas se eu enganar, se eu vender coisas, se eu falar que isso e aquilo outro aqui acontece, dá certo. Então, Jesus, fica aí no canto, depois o Senhor volta. Mas na igreja Restauração em Vida, Ele é o astro maior, aleluia, Ele é o Senhor, nós estamos em torno dEle, louvado seja o nome do Senhor, a nossa ideia está em torno dEle. Você lembra na passagem lá, quando Jesus chegou para os seus discípulos e perguntaram assim, o que estão dizendo de mim por aí? O que falam de mim? Ah, Senhor, estão falando cada coisa, o Senhor nem imagina. Uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é João Batista, outros falam isso, outros falam aquilo. Aí Jesus perguntou, e vocês, o que vocês pensam ao meu respeito? Ficou todo mundo assim, mas Pedro, como era mais ousado, ele olhou e disse assim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, quando Jesus ouviu aquilo ali, ele falou, Pedro, Simão Bajonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. E ele disse assim, olha só, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Ele olhou para Pedro e disse, Pedro, sobre esta rocha, não é sobre Pedro, como a Igreja Católica diz que o Papa é o Pedro, onde Deus edificou a igreja. Não, ele está falando edificado sobre, tu és sobre essa rocha. Que rocha? A verdade de que Jesus é o Filho de Deus. Aí Jesus disse assim, sobre essa verdade, do que eu sou o verdadeiro Filho de Deus, pode ler lá no texto,
eu edificarei a igreja do pastor Abimael. A igreja do pastor fulano de tal. A igreja do ministério diante não sei da onde. Igreja, não, ele disse assim, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Igreja não é de pastor, irmão. Aleluia. A igreja não é de nenhuma instituição. A igreja Restauração e Vida é a igreja de Cristo Jesus. Aleluia. E se a igreja é do Cristo Jesus, ela não tem que parecer com o pastor. A igreja não tem que parecer com o presbítero. A igreja tem que parecer com Jesus, porque a igreja é de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quando a gente tem um filho, o pai fica louco, a criança não parece com nada quando nasce, não é verdade? Parece um joelho assim, tudo, não parece com nada, é aquela, o pai olha e fala, nossa, minha cara. E ele fica todo orgulhoso quando alguém chega no berçário e fala assim, rapaz, como parece com você aquela criança? Parece com nada. E o pai fala, você viu? Comigo aqui. Aí a mãe fala assim, eu carreguei 9 meses para parecer com você? Você não vê a sobrancelha dela? É a minha sobrancelha. A criança nem tem ainda, só tem aqueles penugem. É a minha sobrancelha. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando a gente é pai de alguma coisa, quando a gente é criador de algo, a gente quer que aquilo pareça conosco. Se Jesus criou a igreja, se ele falou, eu vou criar a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja, ele quer que a igreja pareça com o quê, irmão? É com balada? Não é. É com um clube? Não é. É com uma ONG social? Não é. Com quem que Jesus quer que pareça? Quer que pareça com Ele, aleluia. Ele é o centro, a igreja precisa parecer com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Parecer nas suas atitudes, vai aparecer nas suas palavras, parecer em todos os sentidos. Nós precisamos andar aí fora, a igreja além do templo, anda aí fora, parecendo com Jesus. E você não precisa cortar o cabelo, você não precisa colocar pano de saco, você não precisa amarrar nada, não precisa andar com camiseta escrito, eu sou de Jesus, eu sou isso, aquilo outro. Você só precisa pensar como Ele, agir como Ele e amar como Ele, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos parecer com Jesus. Porque essa igreja, a igreja além do templo, ela quer ser isso, a igreja de restauração, a igreja além do templo, ela tem como assunto principal Jesus. Isso aqui é forte, guarda o que eu vou te dizer. As propostas pastor, vamos fazer um negócio diferente. Mas diferente como, irmão? Não, diferente. Como assim diferente? Com a vontade de falar assim, larga esse negócio de crente para lá. Vamos fazer um negócio, sabe? Vamos fazer uma festa caipira? Não, vamos fazer uma junina mesmo. Joanina, aquela que de socar o mastro lá para o Santo Antônio para ver se ele arruma um casamento para nós. Vamos lá, vamos quebrar a banca. Quase isso, irmão. Sabe por que isso? Porque tem crente que já cansou do assunto Jesus dentro da igreja. Nossa, o pastor vai falar de Jesus de novo, pelo amor de Deus. Todo culto que eu venho aqui é Jesus, é Jesus, é Jesus. Não dá para falar de outra coisa? Não dá para falar de Davi? Não dá para falar de Samuel? Não, tem que falar de Jesus de novo. Não dá para o pastor trazer uma palestra política, social, não dá para trazer algo filosófico. Não dá, irmão, sabe por quê? Porque o nosso assunto aqui é Jesus. Nós estamos estudando, eu volto a falar, nós estamos estudando o Talmidim. O Talmidim do começo ao fim fala de Jesus. A nossa escola bíblica fala de Jesus. E eu quero dizer para você, com todo carinho, todo amor que eu tenho por você, se você se cansou de Jesus, aqui não é o seu lugar. Porque a igreja além do templo, ela fala de Jesus.
Ela fala de Jesus aqui dentro, ela fala de Jesus lá fora, ela fala de Jesus de manhã, ela fala de Jesus à tarde, ela fala de Jesus à noite, ela fala de Jesus, porque não tem outra coisa, não tem outro assunto, na nossa vida não tem outro assunto. Sabe por quê? Porque o texto que eu li aqui diz assim, reunidos em meu nome. Você consegue entender isso? Eu já estou encerrando. Você consegue entender isso? Qual é a visão de igreja para Jesus? Um povo reunido em meu nome. Aí eu volto ao que eu disse. Se eu chamo as pessoas para receber a cesta básica, e eu disser para elas assim, venha receber a cesta básica, eu tenho que dizer assim, irmãos, hoje o culto é para cestas básicas. Estamos todos reunidos em torno da cesta básica. Ô, cesta básica. Vocês são uma bênção. Porque ninguém vem para Jesus, vem para a cesta básica. Então nós podemos fazer um programa social, podemos, claro. Chamar toda a comunidade e dizer assim, nós vamos distribuir cesta básica, mas nós não podemos falar que é um culto para Jesus. Nós não podemos sair, abrir a boca e dizer assim, nós vamos fazer um culto evangelístico distribuindo cesta básica. Não, não, não. Nós temos que falar assim, nós vamos dar cesta básica lá dentro da nossa igreja. Não é um culto, é uma distribuição, é um trabalho social que nós estamos fazendo para ajudar a comunidade. Mas quando nós fizermos um culto, nós temos que tirar a cesta básica de lado. Nós temos que tirar qualquer coisa, seja qualquer coisa, irmão, seja o que for, nós temos que tirar de lado e dizer assim, o culto é para Jesus. Porque só assim nós vamos fazer a diferença. Então a igreja, além do templo, o assunto dela é Jesus. Se for cansativo, é porque nós ainda não estamos verdadeiramente convertidos. Porque tem que ser Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Porque o máximo que a gente ouve ainda é pouco. Porque se fosse bastante, a gente não estava fazendo o que a gente faz ainda. A gente dá cada mancada. A igreja, além do templo. Eu quero dizer para você que a igreja, além do templo, afirma a certeza de Jesus está entre nós. Sabe por quê? Porque nós estamos em torno dele. E outra coisa, quando eu estou em torno dele, quando o culto é para Jesus, ele diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Não é em nome da igreja, não é em nome de pregador, sabe? Nós já fizemos shows aqui, não vou nem falar que é culto, shows. Lembra um dia que nós fizemos o Baruch aqui no aniversário da igreja? Quem lembra? Isso aqui ficou entupido, irmão. Tivemos que dar pulseira. Sabe quantas pessoas aceitaram Jesus? Nenhuma. Sabe por quê? Porque, apesar de eu respeitar o Baruch, porque é um moço de Deus, um homem de Deus, mas a culpa não é dele. A culpa era das pessoas que estavam aqui. Sabe o que eles queriam? Autógrafo. Sabe o que eles queriam? Selfie. Sabe o que ele fez? Ficou sentado aqui na porta do banheiro, me ouvindo pregar. Sabe por quê? Porque ele veio aqui por Jesus. Mas as pessoas que estavam vindo, não vieram por Jesus, vieram por ele. Então o culto era em torno do Baruch. Reunidos em nome de Baruch. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? A igreja Restauração e Vida, ela não se reúne. Se eu falar para você, ó, vai ter um show, é um show, não é culto. Se eu falar assim, ó, vai vir o Baruch aqui, nós vamos ouvi-lo, como a gente vai num teatro e ouve qualquer outra, uma casa de show, sei lá, é uma coisa. Agora, quando eu falar para você assim, você vem porque vai ter um culto, o culto é em nome de Jesus. Reunidos no meu nome. Aí sabe o que ele diz assim? Aí a gente diz assim, mas por que não salvou ninguém no culto que o Baruch esteve conosco? Tinha mais de 200 pessoas, tinha 250 pessoas, ou muito mais. Como não salvou?
Ei, Baruque não salva ninguém. E o culto era em torno do Baruque. Jesus disse assim: eu só vou estar presente quando for em meu nome. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Sabe por que Deus sabe por que Deus não anda realizando muitos milagres por aí? Porque o culto não é em torno de Jesus, é em torno de homens, é em torno de desejos humanos, de vontades humanas. Mas a igreja além do templo, a proposta da igreja além do templo, é todas as vezes que nós nos reunimos, é em torno de Jesus. É no nome de Jesus, seja aqui dentro, seja lá fora, seja essas visitas que vão ser feitas, seja grupos de estudo, seja os nossos links que os jovens fazem, que as mulheres fazem, não importa, tudo é feito em nome de Jesus. Jesus é o centro de tudo, tudo. E se você quiser, querido, ficar conosco, eu tenho essa proposta para você. Você não pode enjoar de Jesus. Você não pode esperar que aconteça coisas extraordinárias para você ficar. Quem tem que te segurar aqui é Jesus. Não vai ter festa para te segurar. Nós fazemos algumas reuniões, confraternizações, fazemos como nós fizemos o almoço, o Ministério de Casais fez. Não era um culto, era um almoço em família. Mas isso não é para segurar você. Isso é para a gente se confraternizar. Para segurar você, a gente fala da palavra. Aqui dentro, lá fora. E eu quero encerrar essa homilia, essa fala com você, lendo com você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Porque existia um homem, que eu já falei dele aqui hoje, Paulo, que ele entendeu isso de uma forma tão crucial. E hoje a gente ouviu aqui na escola bíblica de manhã. Paulo era um fariseu, conhecedor da palavra, sabia de tudo, discutia com filósofos, discutia com religiosos. Paulo não era só um admirador. Não, Paulo era um conhecedor. E Paulo, como eu falei para você, Paulo poderia ser aquele cara que ia abrir uma igreja e as pessoas iam babar, como existe hoje. Tem homens que são acima da média, isso eu reconheço. Existem alguns pastores que são acima da média, no conhecimento, na sabedoria, na inteligência. E é gostoso demais você ficar ali aos pés desses homens, ouvindo ele falar. E Paulo, ele poderia ser um desses caras, um desses pastores. Só que ele falou algo diferente. 2 Coríntios, capítulo 4. Quero ler com você, que você acompanhe, para você saber. Depois, se for o caso, você até marca aí na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso de número 5. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso de número 5. Olha o que Paulo diz. Esse homem, ele consegue se despir de tudo para dizer: Jesus é o meu único assunto. Porque, a partir do verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos. Tem uns pregadores que a gente chama aqui, e eles começam dizendo assim: irmãos, eu vim de uma grande cruzada, foram 100 e poucas pessoas que já aceitaram Jesus, a esposa do prefeito estava com câncer, foi curada. Sempre a esposa do prefeito que dança. A esposa do prefeito foi curada, porque Deus tem nos usado poderosamente, maravilhosamente, aonde a gente pisa, Deus tem abençoado. Ele está pregando quem? E Paulo disse assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor,
e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Ele está dizendo, nós somos servos de vocês, eu não vim aqui para mandar. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barros, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Está entendendo? A excelência seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém, queridos? Só até aí. Paulo, ele diz assim, eu quero é que quando uma pessoa duvidar se Jesus existe, se Deus existe, se Jesus é poderoso, ele se manifeste em meu corpo, e eu seja testemunha viva para essa pessoa. É essa igreja que Jesus sonhou, sabe? Ele disse que nós somos testemunhas vivas. Como que eu sou testemunha viva? Quando alguém duvidar de que Jesus é poderoso, ele se manifesta através da sua vida. E a pessoa olha em você e diz assim, verdadeiramente Jesus existe. Verdadeiramente Deus existe. E Ele está no meio de nós. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Que nesta noite, esse Espírito Santo, que faz acrescentar, a Bíblia diz que ele faz acrescentar os que devem ser salvos, ele possa estar no meio da igreja, além do templo, a igreja, a restauração e vida. Que nós possamos, nesta noite, entender que o que Jesus quer de nós, não é grandes e suntuosos templos, não é reunião de milhares e milhões de pessoas. Jesus quer, é uma igreja em que Ele possa se manifestar através dos seus discípulos. Jesus não se manifesta através desses vasos, Jesus não se manifesta através desse microfone, dessas cadeiras, porque quando você sair daqui, vai ficar aqui esse microfone, vai ficar aqui essas cadeiras, vão ficar as luzes, vai ficar o ventilador, vai ficar tudo. Mas a igreja, além do templo, vai lá para fora. Aí ela vai se manifestar, a igreja de Jesus, vai se manifestar na faculdade, vai se manifestar no trabalho, vai se manifestar lá naquela multinacional que você trabalha, vai se manifestar lá no salão de beleza que você frequenta, vai se manifestar em todos os lugares, na fila do banco que você vai estar. Se você é motorista de Uber, de táxi, vai se manifestar lá. Se você anda de ônibus, vai se manifestar. Se é no metrô, vai se manifestar. Deus vai se manifestar, a igreja vai se espalhar. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez você vai estar lá comprando no mercado, ou comprando um carro, ou fazendo um grande negócio, fechando um grande negócio, e Deus vai te usar lá, para se manifestar naquele lugar, e Ele vai dizer, essa é a minha igreja, que onde está 2 ou 3, reunidos no meu nome, eu me manifesto no meio dela. Eu quero orar com você nessa noite, e quero perguntar também aqui nessa noite se tem alguém no nosso meio que quer aceitar a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Talvez seja o momento de você entregar a sua vida para Jesus e dizer assim, Jesus, até agora eu estava convencido, mas a partir de hoje eu entendo que eu estou convertido, porque eu não vou viver sustentado por homens,
eu não vou sustentar a minha fé em homens. O mau testemunho de pessoas não vai me afastar do Senhor, porque eu não estou firmado nisso. Eu estou firmado naquele que está no nosso meio, que deixou uma promessa, que aonde tiver alguém falando do nome dele, cultuando a ele, ele estaria junto.